Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui falando nesse especial de Natal sobre a importância do nascimento de Jesus. Eu quero ler um texto com você de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meus irmãos, eu acho esse texto maravilhoso, essa história linda. Maria era uma serva do Senhor. Ela, ainda moça, recebeu a visita do anjo. Nós conhecemos a história e ela estava prometida para casar com José, descendente direto do rei Davi. E assim ela ficou grávida do Espírito Santo e a sua prima Isabel, ela foi visitar ela. E quando ela saudou Isabel, a mãe de João Batista, o bebê, lá dentro do ventre de Isabel, João Batista, ele começou a tremer dentro da barriga da mãe dele. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Por causa de quê? Não por causa da visita de Maria, não por causa da voz de Maria, mas por causa da visita do bebê Jesus dentro do ventre de Maria, do Filho de Deus. Ou seja, aonde Jesus chega, aonde Jesus chegava, desde o ventre da mãe dele ali, ele trazia o poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Isabel começou a louvar a Deus e a profetizar e a dizer que Maria era bendita porque estava levando o filho do seu Senhor no seu ventre. O seu Senhor estava ali dentro do ventre dela. Olha aí, meus irmãos, que bênção. O nascimento de Jesus era uma promessa. E quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, aqui na terra de Maria, a palavra do Senhor nos diz que ela visita Isabel e Isabel fica cheia do Espírito Santo. João Batista começa a tremer dentro da barriga da mãe dele. E lembrando também em Lucas ele relata também em Lucas 24, outra passagem, o Senhor Jesus, eu queria compartilhar com os irmãos, o Senhor Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, em Lucas 24, versículo 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que não esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou do que se trata. Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Quero um pouquinho mais para frente agora. No versículo 30, diz assim: E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão
e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, e os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Ou seja, queridos, Jesus agora já havia sido morto e ressuscitou no terceiro dia, e ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam tristes porque estavam aguardando a ressurreição de Jesus, e Jesus vai com eles até o anoitecer. E quando chega naquela casa onde eles chamam para descansar juntos, ele parte o pão e os discípulos reconhecem Jesus, e quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece na frente deles, e eles falam, olham um para o outro e falam assim: não é verdade que o nosso coração ardia quando ele falava das Escrituras para nós? E eles correram e foram avisar os outros 11 discípulos que estavam aguardando também a ressurreição de Jesus, e realmente o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, Jesus, desde o ventre da sua mãe, a presença dele trazia e ardia o coração, e fez com que João Batista tremesse o ventre da sua mãe. E a presença de Jesus também no ventre da sua mãe fez com que Isabel fosse cheia do Espírito Santo. E agora a presença de Jesus no caminho de Emaús faz com que o coração dos discípulos ardessem. Ou seja, nesse Natal, o que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida é a presença de Jesus, para que o nosso coração seja cheio de alegria como esses discípulos, e para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, assim como Isabel foi. Que Deus abençoe uma semana, em nome de Jesus, muito abençoada por Deus. A paz.